Boa tarde. Pessoal, agora eu vou fazer a resolução das atividades que eu passei para vocês ontem, para que vocês possam conferir com as que vocês fizeram. Então, a gente tem o seguinte, nessa primeira questão, ela fala o seguinte: sabendo que as retas RS são paralelas e interceptadas por uma reta transversal T, determine o valor de x. Então, eu já desenhei aqui a reta para ser mais rápido e a gente não perder tempo. Beleza? Então, a gente tem o seguinte: a gente tem duas retas paralelas cortadas por uma transversal. Como eu expliquei ontem no vídeo que vocês assistiram, a gente sabe que esses ângulos são o quê? Alternos. São alternos o quê? Externos. Então, a gente tem o quê? Se eles são alternos, eles são congruentes, ou seja, os ângulos são iguais. Então, para a gente encontrar o valor do x, a gente vai fazer o seguinte: a gente vai pegar esse ângulo e igualar com esse ângulo, beleza? Então, já fiz aqui. Eu tenho que 2x menos 60 é igual a x mais 2, ou x sobre 2, mais 30, beleza? Então, eu vou passar o x, que está aqui do outro lado, para esse. Então, vai ser letra com letra, número com número. Então, eu tenho que 2x menos x sobre 2 é igual a 30, mais ele está aqui negativo, vai para lá, positivo, mais 60. Isso vai ser igual ao quê? A gente vai tirar o MMC, beleza? Então, a gente bota aqui embaixo 2, que é o MMC de 2 e 1, que vocês sabem, né? Porque eu já expliquei. O MMC de 2 e 1 é quem? 2. Então, a gente coloca o 2 aqui embaixo. Então, vai fazer o quê? 2 dividido para 1 é quanto? 2. 2 vezes 2, 4x. 2 dividido para 2 é quanto? 1. 1 vezes x, x. Igual a quanto? 60 mais 30, 90. Beleza? Então, a gente tem aqui 4 menos x vai ser o quê? 3x sobre 2 igual a 90. Eu tenho esse 2 que está aqui dividindo, ele vai para lá o quê? Multiplicando. Então, eu tenho que 3x é igual a 90 vezes 2. 3x é igual a quanto? Quanto é 90 vezes 2? 180. Então, eu tenho que x é igual a 180 sobre 3. Por que sobre 3? Porque ele está aqui multiplicando e passa para o outro lado, dividindo. Então, eu tenho que 180 dividido para 3 é quanto? 60. Então, a gente encontrou o x da primeira questão. O x vai ser quanto? 60 graus. Beleza? Vamos para a segunda questão. Na segunda questão, a gente tem o seguinte. Eu tenho essas duas retas, beleza? Então, nessas duas retas, eu tenho o seguinte. Eu vou ter o seguinte. Esses ângulos, como foi explicado no vídeo, eles são o quê? Correspondentes. Por que eles são correspondentes? Porque eles estão na mesma posição, porém em retas diferentes. Então, a gente vai fazer o seguinte. Se eles são correspondentes, isso implica em dizer que o quê? São congruentes. Ou seja, se eles são congruentes, eles são o quê? Os ângulos são iguais. Então, se esse ângulo aqui é 40, x vai ser igual a quanto? 40 graus. Se esse ângulo aqui é 120, esse x vai ser igual a quanto? 120 graus. Moleza, não é? Então, vamos agora para a terceira questão. Na terceira questão, eu tenho o seguinte. Nessa terceira questão, é muito fácil a gente encontrar. A gente viu ainda agorinha que os ângulos correspondentes, eles estão na mesma posição, porém em retas diferentes. A gente tem o quê? Que aqui é 120. Então, o y, ele vai ser quanto? 120, porque eles são correspondentes, ou seja, seus ângulos são iguais. Então, se aqui y ele vai ser 120, y igual a 120, esses dois aqui tem que dar o quê? 180. Então, se eu tenho que y
é 120. Para 180 falta quanto? Isso mesmo, para 180 falta 60 graus. Então, x é quanto? 60. Beleza? Todo mundo compreendeu? Então, vamos lá para a segunda. Da mesma forma, aqui esses dois, eles precisam dar quanto? 180 graus. Eu já tenho que x é quanto? X é igual a 70 graus. Se é 70 para 180, falta quanto? Isso mesmo. Ou, quer dizer, a x não. Eu tenho que esse ângulo, desculpa. Eu tenho que esse ângulo é 70, beleza? Então, eu vou encontrar o x. Então, se eu tenho que aqui é 70, para 180 falta quanto? 110. Então, se esse é 70, esse aqui é quanto? 110 graus. Beleza, pessoal? Então, se é 110, né? 110 mais 70 é quanto? 180. Então, a gente achou o x. X é igual a 110. Se aqui é 110, o y vai ser quanto? 110. Porque eles são o quê? Correspondentes. Beleza? Muito fácil, né? Deu para todo mundo pegar direitinho, né? Então, vamos lá para quarta questão. Nessa quarta questão, eu só não li o enunciado, mas como você já tem a lista, né? Porque eu já estava logo respondendo para o vídeo ser curto. Beleza? Na quarta questão, eu tenho que, sabendo que R e S são paralelas, dê a medida dos ângulos indicados, certo? Então, vamos fazer o seguinte. Então, vamos lá. Nessa quarta questão, a gente vê que esses ângulos são o quê? Alternos. Por quê? Porque eles estão em posição alternadas, como eu expliquei no vídeo de ontem. Então, esse primeiro, ele é o quê? Alterno interno, porque ele está na parte interna das retas. Esse segundo é o quê? Alterno externo, porque ele está onde? Na parte externa das retas. Então, se eles são alternos, a gente conclui que eles são o quê? Congruentes, ou seja, eles são iguais. Então, se aqui é 60, nós, moleza, sabemos que o y é quanto? 60 graus. Se aqui é 55, sabemos que vai ser quanto? X vai ser igual a 55 graus, beleza? Vamos para a última questão. A última questão, a gente tem o seguinte. Na quinta questão, ele quer que você encontre a medida desse ângulo A, não é isso? Então, a gente lembra, pelo vídeo, que esses ângulos, eles são o quê? Colaterais. Então, se eles são colaterais, eles são o quê? Suplementares. Então, se são suplementares, a soma deles dois tem que dar 180 graus, beleza? Então, a gente vai fazer o quê? A gente vai pegar esse ângulo aqui, 2x mais 10 graus, e somar com o ângulo de cima. Esses dois tem que dar quanto? 180. Então, a gente pega 2x mais 10 mais x menos 10, beleza? Só errei aqui porque eu tinha colocado mais. Igual a quanto? 180. Eu vou botar aqui, ó, esse x com x, 10 com 10, beleza? Para poder ser mais fácil a visualização para vocês. Então, eu tenho aqui que 2x mais 10 menos 10, beleza? Então, 2x mais x vai ser quanto? 3x. Mais 10 menos 10 vai ser quanto? 0. São sinais diferentes. Corta esse com esse. Que vai ser igual a quanto? 180 graus. X é igual a quanto? 3 está aqui multiplicando, passa para o outro lado, dividindo. Então, vai ser 180 dividido por 3. Beleza? X é igual a quanto? 60 graus. Certo? Qual é a letra?
a letra E. Beleza, pessoal? Então é isso. Obrigada, espero que vocês tenham... Algumas pessoas me mandaram no privado as questões, outros não. Então eu peço que aqueles que não me mandaram, me enviem.